Olá, internautas e ouvintes da Módulo FM, estamos começando o Jornal da Módulo, edição desta quarta-feira, hoje dia 13 de novembro de 2024. Olha, as eleições para a OAB de Minas Gerais, para o triênio 2025-2027, vão ocorrer online no próximo domingo, dia 17, na subseção de patrocínio. As chapas Renovação e Voz da Advocacia disputam o pleito. A posse dos eleitos será no dia 1º de janeiro de 2025. A chapa Renovação é liderada por Marcelo Oliveira Furtado Ferreira como presidente e a Letícia Lara Vieira Caixeta como vice-presidente. Já a chapa Voz da Advocacia é encabeçada por Lázaro Luciano de Souza como presidente e Bruna Montemor como vice-presidente, mas é uma chapa que está impugnada, pelo menos por hora. Nossos convidados de hoje são os advogados, doutor Marcelo, doutora Letícia, da chapa Renovação, para a gente falar um pouquinho sobre essa eleição na OAB. Doutor Marcelo, bem-vindo, obrigado pela participação. Boa tarde. Boa tarde, obrigado a todos, internautas, obrigado à Módulo pelo carinho de sempre. Doutora Letícia, obrigado também pela presença e pela participação. Boa tarde, internautas e ouvintes da Módulo FM. Para nós é um prazer estar aqui para a gente debater um pouquinho sobre esse momento tão importante para a nossa subseção de patrocínio, que é a eleição da OAB. Doutor Marcelo, vamos começar então com as propostas de vocês, que vocês trouxeram aí de principais propostas atendendo às necessidades dos advogados. Vamos lá, vou tentar ser conciso nessa ideia, porque nossas propostas estão no nosso Instagram, na bio dele. Desde o primeiro dia do nosso Instagram, nós lançamos lá, depois de ter ouvido muitos colegas advogados e advogadas, nós elaboramos por pontos específicos de atuação na nossa gestão. E dentre eles, o que eu posso destacar é que nós faremos, primeiro, a inclusão e a união dos colegas, dos jovens e dos mais experientes. Nós queremos realizar reuniões presenciais mensais, uma reunião anual de planejamento estratégico para definir as estratégias de trabalho da advocacia para os próximos 1 ano e os 3 anos de gestão. Nós temos, dentre outras propostas, trazer a sede da OAB para próximo do centro administrativo, uma vez que a nossa sede atual está distante, num lugar de difícil acesso, com pouca acessibilidade para as pessoas, portadoras de necessidades especiais. Queremos também trabalhar em parceria com o poder público um estacionamento nas mediações do fórum, porque ali é muito difícil para todos nós, para os usuários em geral do centro administrativo. Queremos realizar eventos, realizaremos eventos de grande porte para que o advogado não tenha que sair, que ele possa, em patrocínio, ele participar de eventos jurídicos, eventos de treinamento na área da advocacia, porque, afinal de contas, o direito, ele ensina, a faculdade de direito ensina o direito em si, A OAB, ela tem que ajudar o advogado ensinando nos treinamentos de empreendedorismo, relações éticas entre colegas, e para que o advogado jovem ele possa iniciar a carreira tendo uma noção do que lhe espera pela frente, para que ele possa trilhar aqueles 3 primeiros anos da advocacia, que são os mais difíceis, com uma estrutura melhor do que ele começar sem nenhum tipo de aparato de ajuda da OAB. Dentre outras, eu falo dentre outras porque nós temos muitas, eu estou tentando lembrar aqui das principais. Nós temos também a preocupação com a transparência da gestão da OAB. E nós queremos fazer esse trabalho a muitas mãos. As nossas comissões serão geridas por presidentes de comissões de trabalho pelo prazo de 1 ano. Então, durante o nosso período de gestão de 3 anos, todos terão a oportunidade de serem presidentes das comissões, A cada 3 anos nós temos aí 3 presidentes para cada comissão. Então, isso gera uma integração maior e uma participação maior para que os nossos colegas advogados e advogadas possam conhecer o funcionamento e entender e participar efetivamente da ordem. Hoje são quais comissões, doutor? São várias comissões. Cada área, direito penal, processo penal, empresarial, civil, família, civil, imobiliário, patrimonial. Então, são muitas as comissões. Nós temos comissões de eventos. Nós temos, dentro do nosso projeto, a implementação de uma comissão para o terceiro setor. Essa será uma comissão que estará voltada para o relacionamento com os Rotaries, clubes de serviço, de uma forma geral, na maçonaria, para que o advogado ele possa participar ativamente na comunidade,
de modo a colaborar com a comunidade e isso interagir melhor, criar um melhor ambiente para a OAB perante a comunidade. Afinal de contas, a OAB ela tem uma função social, né? Perante todos, em âmbito nacional, estadual e também municipal, né? Nós queremos resgatar esse prestígio da OAB perante a comunidade. Agora, doutora, vocês chegaram a essas propostas como? Foi num bate-papo com os advogados, a experiência de vocês? Você elencaria alguma ou algumas que são, assim, aquelas que mais atendem às necessidades dos advogados no momento aqui em Patrocínio? Sim, ótima pergunta. Essas propostas, elas surgiram do dia a dia, do bate-papo com o advogado, seja no próprio escritório do advogado, que a gente fez isso, a gente foi até o escritório, conversamos pessoalmente com cada advogado para ouvir de perto ali as suas demandas, as suas necessidades, também nos corredores do fórum, durante uma audiência. Então, já a gente vem ouvindo já algumas queixas já há algum tempo. E a partir daí a gente foi elaborando as nossas propostas, né, para que elas realmente atendam à necessidade da advocacia. E as que mais se destacam é em relação à jovem advocacia, porque como o próprio Dr. Marcelo citou anteriormente, a faculdade ela prepara para o básico, né, mas cabe ao profissional depois buscar se capacitar mais, se aprimorar. E a gente entende que a OAB ela tem um papel importante aí, de realmente promover cursos, promover uma capacitação efetiva para esse profissional e não só para o jovem advogado, aproveitando a deixa aqui, mas também o advogado mais experiente, porque o direito ele muda constantemente, né? Então nós precisamos nos atualizar constantemente. E não é todo mundo que tem condição financeira e estrutural mesmo de pegar um carro e ir até uma subseção próxima ou ir até uma capital para fazer um curso. Então, se a OAB disponibiliza ferramentas, né, como a ESA, por exemplo, para a gente trazer esse curso até o advogado, por que não utilizá-la? Então, isso foi um ponto bem falado, né, Marcelo? E outra questão é sobre a transparência, que o advogado, aqui principalmente a nível, né, de patrocínio, ele não sabe como é feito o repasse da sua anuidade, como que funciona, né? Porque o advogado, ele paga uma anuidade e ele não sabe para onde vai, como é feito, se ela é destinada aqui para subseção de patrocínio, se ela vai para seccional, né? E de fato ela vai para seccional e a seccional faz esse repasse à medida da necessidade daquele local. Então, o advogado ele quer saber como é feito esse gerenciamento das contas, esse repasse da verba que vem da OAB de Minas para cá. E a nossa proposta é que esse acesso ele seja o mais visível, ele seja o mais próximo do advogado possível. Então, a nossa ideia é realmente criar um portal da transparência efetivo, para que o advogado ele consiga acessar, para ele ter ideia de para onde está indo o dinheiro dele, para ele quer saber quanto é que está custando cada evento, quanto temos à nossa disposição, como é feito esse trâmite para buscar o dinheiro, né? Então, hoje, atualmente, para o advogado ter acesso a essas contas, ele tem que ir até a subseção, analisar livros, e a gente sabe que o dia a dia do advogado não possibilita que ele tenha esse trabalho, né? Então, são várias propostas, como o Marcelo disse, mas pontualmente, além das que ele já falou, eu citaria essas duas. Vocês colocaram o nome da chapa de vocês de renovação e isso vocês têm encontrado no dia a dia, até na campanha da necessidade e da vontade dos advogados de uma mudança dentro da OAB? Sim. O nome, ele realmente ele caiu como uma luva com que o movimento busca, né, Marcelo? Com que o movimento procura. Porque realmente o que as pessoas têm falado isso, que agora é hora de mudanças, né? Que a gente precisa dar oportunidade para novas pessoas, com novas ideias. A OAB precisa dessa oxigenada, né? Então, são outras ideias, outros perfis de profissionais que querem participar, né? Então, a gente tem observado muito isso, que os advogados, eles querem se envolver mais, eles querem participar mais ativamente da OAB. Então, esse movimento de renovação, ele além de permitir, né, que sejam colocadas novas pessoas, a ideia de que a gente consiga uma participação mais ativa da advocacia no geral. Doutor Marcelo, está bem marcado aí nessa eleição, né, nessa disputa de vocês, essa questão da impugnação da chapa Voz da Advocacia, que vocês solicitaram. Explique para a gente, ontem a gente ouviu aqui, né, o outro lado aí da chapa Voz da Advocacia, doutor Lázaro Luciano, e da parte de vocês, como é que você analisa tudo isso que está acontecendo nessa campanha? Essa questão da impugnação é uma situação muito simples. As eleições da OAB, elas seguem o mesmo estilo de regramento das eleições municipais. Quando há a publicação da chapa, né,
Teve o edital, primeiro tem um edital, nós nos inscrevemos, a outra chapa adversária também se inscreveu, e quando se publica os editais das chapas concorrentes, surge um prazo de 3 dias que cada uma ou outra chapa pode impugnar, né, o seu concorrente, o seu adversário, indicando para a Comissão Eleitoral de Belo Horizonte onde há possível irregularidade. E aí nós verificamos que na chapa de lá, da nossa concorrente, existiam 2 candidatos que tinham vínculo com o poder público. A OAB proíbe terminantemente algum candidato ter contrato com o poder público, aqueles contratos, né, de prestação de serviço, ou ele ter um vínculo com o município, com o Estado, ou com a União, e no caso... Não necessariamente ser servidor, se tiver um contrato, não, é suficiente. Ele tem que ter aquele contrato que ele é um empregado, um servidor que pode ser demitido ad nutum a qualquer momento, pode ser contratado ou exonerado, né? E nesse caso nós verificamos, a chapa concorrente tinha 2 contratados nessa situação, dentro do exercício regular do nosso direito, né, de apresentar, né, uma impugnação. Nós fizemos, indicando que do lado de lá havia, né, essa ilegalidade, violava a lei, a regra de disputa. Nós apresentamos, a Comissão Eleitoral, que é de Belo Horizonte, deu para a chapa contrária o direito de defesa, ela exerceu esse direito de defesa, e o julgamento, a decisão de Belo Horizonte foi no sentido de que a chapa deveria ser cassada porque ela violava o pleito eleitoral. E assim ocorreu. Até esse momento a chapa encontra-se cassada, né? Acredito que eles devam fazer um recurso novamente para essa mesma comissão, e aí o que nós temos que aguardar, esse resultado definitivo, mas nesse exato momento a chapa está cassada. Essa cassação, aliás, essa impugnação, a nossa atitude, a nossa ação não foi nada pessoal contra os colegas, muito pelo contrário, a gente respeita os colegas do lado de lá, mas faz parte do jogo, né, do jogo do pleito eleitoral. Então, eu acredito que se do lado de cá nós estivéssemos irregulares de alguma forma, eles teriam feito, né, a impugnação da nossa chapa. Então, isso é que aconteceu, nós aguardamos o resultado e sabemos que o status jurídico para esse momento é de chapa cassada. Um dos argumentos do Dr. Lázaro Luciano, né, da chapa adversária de vocês, foi que poderia fazer a desistência apenas daquele nome, né, que teria algum problema, que foi a alegação de vocês, e não a chapa por completo. Como é que o senhor avalia isso? Existe um dispositivo legal no provimento que fala que pode haver desistência. Tá? Essa desistência ela deve ser realizada antes da impugnação. Depois que se impugna, não há mais um momento para a desistência, né? E aí a desistência, inclusive a própria comissão, na decisão, ela é clara em dizer que essa desistência realizada por eles, ela teve indícios de que foi uma intenção de não serem punidos e de tentar salvar, né, a chapa e salvar o todo. E isso é proibido, né? O jogo deve ser um jogo limpo e transparente. Doutora, como é que você viu, inclusive, o aceite da comissão eleitoral, né, impugnando a chapa? Sim, como o doutor Marcelo já explicou, né, existe um processo legal. E essa impugnação, ela não pode ser interpretada como uma, digamos assim, de uma palavra bem simples, como uma amolação ou um despeito do concorrente, né? Na verdade, ela é uma ferramenta disponibilizada que deve ser utilizada quando constatada alguma irregularidade, que foi o caso. A sua pergunta anterior sobre essa questão de poder substituir o candidato ou não a chapa, como que funciona. Então, na verdade, a comissão eleitoral, ela entendeu pelo princípio da unicidade, que quer dizer que não é possível impugnar um candidato, que se aquele candidato ele está irregular, então, na verdade, não fica apenas aquele candidato impugnado, cassado, mas sim toda a chapa, entendeu? Doutor, o primeiro que causou a impugnação foi um advogado, né, da chapa concorrente que trabalha para a prefeitura de Serra do Salitre, é isso? De uma cidade vizinha. Né? Isso, de uma cidade vizinha. De uma cidade vizinha. Da Câmara Municipal, exatamente, não da prefeitura. Mas tem um segundo nome que vocês também pediram a impugnação. Quem é? O próprio presidente? Qual que foi a alegação de vocês? A segunda impugnação foi a impugnação do próprio Dr. Lázaro. Né? Nós o impugnamos porque verificamos no portal da transparência da Prefeitura Municipal de Patrocínio que ele ainda mantinha um cargo com o município. Né? Situação também proibida
pelo regulamento das eleições. Isso foi posteriormente? A comissão não analisou conjuntamente com o primeiro nome? Como é que funciona esse processo? Não, porque são duas impugnações. A primeira já tem um resultado e a segunda, do Dr. Lázaro, ainda não tem o resultado do julgamento. Creio que amanhã ou depois deve haver esse resultado. Por outro lado, eles também nos disseram que entraram com um processo, né, com um pedido de impugnação da chapa de vocês por propaganda extemporânea, fora do prazo, antecipada até. O que o senhor pode falar sobre isso? Sim, nós até recebemos a comunicado da impugnação realizada por eles, mas entendemos, né, e acreditamos que ela é absolutamente infundada na medida em que o que eles alegam que é campanha extemporânea, na verdade foi o nosso movimento de ouvir e conversar com os colegas. Existe um dispositivo legal, né, o parágrafo 6º do artigo 16, e me permita a leitura, olha, diz o seguinte: é permitida a participação de advogados em reuniões preparatórias, encontros individuais ou em grupos, inclusive em locais públicos, desde que não tenham quaisquer caracterizações das condutas vedadas, que é o pedido de voto expresso, né? Nós realmente estivemos conversando com colegas, né, no nosso cotidiano. Foi daí que surgiram os colegas que mais adiante se dispuseram a ser candidatos, a participar da candidatura em si, né, mas tudo dentro de um âmbito de absoluta legalidade. E aí, se me permite até um comparativo, o nosso colega candidato ao AB de Uberlândia, o Dr. Luciano, de lá, de Uberlândia, ele fez um movimento muito mais aberto do que o nosso. Nós não divulgamos fotos ou encontros com ninguém, nós conversamos um a um com os colegas, aqueles que nos quiseram receber para poder falar das nossas necessidades cotidianas. Dr. Luciano Uberlândia, ele tirou foto com todos os colegas, eu acho que por 6 meses. Né? Nós não fizemos isso, não fizemos essa exposição, estamos absolutamente tranquilos de que essa impugnação foi feita agora de última hora, inclusive fora do prazo, porque a impugnação pela campanha antecipada teria que ter sido feita no momento da publicação do registro da nossa chapa, então ela é intempestiva, além de infundada. Temos aí a certeza de que não terá êxito, eles não terão êxito nessa tentativa, talvez até de revidar a nossa impugnação, que foi fundamentadamente decidida como procedente. Como é que funcionam esses prazos aí? Porque a gente está às portas das eleições, né? A eleição acontece no domingo. Até que dia, quinta-feira deve resolver tudo, até porque nós temos feriado essa semana, né? Exato. A nossa impugnação, nós temos o prazo, salvo engano, até no sábado, para poder nos manifestar. Devemos manifestar mais rapidamente nela, né? Essa impugnação deles para conosco ela não poderá gerar a cassação da nossa chapa. Certo. Porque, primeiro, uma advertência ou a aplicação de uma multa. Então, a nossa chapa está tranquila com relação às possibilidades de cassação. Ela vai dar lá, sei lá, uma molaçãozinha, né, para nós nos defendermos, mas ela não gera a cassação da nossa chapa. Em contrapartida, o resultado da deles, né, já é um resultado efetivo de chapa cassada. Creio, né, que isso aí vai ser decidido até lá pelo sábado também. Uma informação importante, doutora, essa do doutor Marcelo, em relação à diferença de uma que pode ser impugnada e cassada de vocês, não, né? Acho que seria até interessante falar um pouquinho mais sobre isso. Sim, é porque as punições previstas no provimento, elas variam de acordo com a gravidade da conduta daquela chapa, né? Então, realmente, quando a gente fala em conduta de registro, né, de candidato que exerça algum cargo, né, de livre nomeação e exoneração, isto é visto pelo provimento como uma conduta gravíssima, com a punição máxima que pode ser aplicada, que é a cassação da chapa. Né? Inclusive, quando a gente vai fazer o registro da chapa, a gente tem que preencher um campo que a gente declara que não exerce essa função. Então, acredito que até seja mesmo por isso que a comissão entenda como uma conduta gravíssima quando você passa por cima disso e mesmo assim exerce alguma função. No caso da alegada campanha extemporânea, né, pelo provimento não, como o doutor Marcelo já disse, ela prevê primeiro a aplicação de uma advertência e posteriormente uma multa, se for o caso. Então, é essa a diferença. São os tipos de punições, são previstos de acordo com a gravidade da conduta. Como é que você tem visto o posicionamento da comissão eleitoral? Eles têm trabalhado bem, na sua opinião? O que você pode falar?
Sim, pelo que a gente tem observado, né? Na verdade, até gostaria de abrir um parêntese aqui, até mesmo para destacar a posição da nossa equipe, né, de jurídico, que desde o início a gente montou, né? Advogados se disponibilizaram a ficar por conta de estudar, de entender o provimento, justamente para que a gente não se esbarre em questões, né, simples, básicas, que podem dificultar a nossa campanha, que podem dificultar essa disputa eleitoral. Então, eles ficaram por conta de analisar todo esse provimento e pelas condutas, né, eu até tive acesso à decisão na íntegra e ela até é uma decisão pública, né, já foi divulgada aí em alguns sites. Pela conduta da comissão eleitoral, a gente observa assim, né, Marcelo, que eles têm feito, na verdade, que as decisões elas têm sido muito fundamentadas, muito bem fundamentadas, no sentido assim de realmente resguardar para que não haja nenhuma injustiça, né? Então, eu tenho visto como uma forma muito positiva, é um trabalho sério pelo que a gente tem acompanhado, é um trabalho imparcial, que é o principal que a gente precisa assegurar nessas eleições, né? É engraçado que todo mundo quer ganhar, né? Qualquer disputa que seja, mas é para um cargo que não tem, inclusive, pagamento, vocês não recebem, não tem remuneração, né? Mas é interessante, os ânimos parece que estão um pouco aflorados, mas é normal da disputa, né, doutor? Absolutamente normal. Isso faz parte do nosso cotidiano. O advogado, ele é combativo, competitivo, né? por natureza. Competitivo por natureza. Então, muito embora a gente esteja aqui, né, falando dessas possibilidades, a certeza é que no dia 18, seguinte às eleições, nós somos todos advogados, todos colegas, manteremos entre nós, evidentemente, todo o respeito, aquele respeito que a gente tem no cotidiano. É muito comum, às vezes na sala de audiência, a gente ter lá um bate-boca, né, uma discussão mais acalorada, e isso faz parte, porque o advogado, ele virar da página da disputa, né, em seguida a disputa, nós temos por bem retomar o convívio saudável, o convívio com o maior respeito possível entre nós todos colegas. Eu tinha até perguntado ontem para eles, doutor, se não haveria esse risco de uma cisão, uma divisão por causa desses ânimos exaltados, mas acredito que não, né? É só da disputa mesmo. Sim, nós também, com certeza, a gente espera que, como o Marcelo disse, no dia 18, né, dia seguinte às eleições, que todos retomemos essa união, porque isso é muito importante para a valorização da classe, né? Então, a gente precisa se manter unidos. Independentemente do resultado de domingo, nosso propósito é que a união prevaleça. Marcelo, mais alguma coisa você gostaria de acrescentar em relação ao pleito, até essa disputa, a questão das impugnações? Não, eu gostaria de, não em relação às impugnações, essas questões jurídicas do pleito, mas eu gostaria de ressaltar a importância entre os colegas advogados, principalmente aqueles que não conhecem o Gustavo Chalfun, que é o candidato à OAB de Minas Gerais, a quem nossa chapa apoia, a quem todos nós apoiamos. É muito importante, colega, que você vote no Chalfun em Belo Horizonte, porque nós estamos com os laços estreitados com toda a equipe dele, com todo o grupo do Sérgio Leonardo, e tendo esse apoio de Belo Horizonte, com a Amanda, que é a nossa conselheira estadual indicada para poder ser, é uma espécie de deputada estadual, eu brinco com ela que é a nossa deputada estadual. O papel dela é fazer o link da OAB local com a OAB de Minas. Só com essa união e essa ligação que nós queremos estabelecer, o AB Minas, o AB Patrocínio, é que nós poderemos caminhar e fazer os nossos melhores projetos darem certo e funcionarem aqui para nós, advogados aqui em Patrocínio. Portanto, eu peço voto em Belo Horizonte, na OAB Minas, para o Gustavo Chalfun, chapa 33, e em Patrocínio, eu peço para nós, nos deem a oportunidade de renovar, de fazer algo novo, para todos os advogados, independentemente de grupo, para todos, chapa renovação 10651. Ok, doutor Marcelo, obrigado pela presença e participação com a gente. Obrigado. Ô, doutora, obrigado também. Queria acrescentar mais alguma coisa em relação até às propostas de vocês, a gente já esclareceu bastante e muito obrigado pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade. Vou fazer aqui, deixar, né, o meu pedido também para que os advogados de Patrocínio votem na nossa chapa, votem na chapa Renovação, para a gente renovar a nossa OAB. Quem tiver qualquer dúvida sobre as nossas propostas, sobre todo esse movimento eleitoral que tem surgido, estamos à disposição, entre em contato conosco, siga as nossas páginas nas redes sociais, o nosso Instagram, que a gente constantemente está atualizando. E, inclusive, nós vamos divulgar essa semana a forma, né, de votar para auxiliar o advogado no dia 17, para que ele consiga
exercer, né, o seu direito de voto. É online, né, a votação, né? Essa vez é histórico para nós aqui de Minas Gerais, então pela primeira vez a votação será exclusivamente online, o que permite o advogado votar de onde ele estiver, no escritório, em outro lugar, até mesmo fora do país. Muito bem, eu conversei com o doutor Marcelo Oliveira Furtado Ferreira e com a doutora Letícia Lara Vieira Caixeta, da chapa Renovação, estão concorrendo aí nas eleições para a subseção da OAB aqui de Patrocínio. O programa fica por aqui, o Jornal da Módulo edição de hoje. Eu volto daqui a pouco no Módulo Esportes. Um abraço a todos, boa tarde. Você ouviu Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.